Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje em Viana e com o retrato das condições em que vivem os moradores do bairro conhecido como o Controle. O quadro é de carência de serviços sociais básicos, falta de água, energia elétrica, escolas públicas e centros de saúde. Postes derrubados, cabos elétricos a merecer dos amigos do alheio e que condiciona também o fornecimento de energia da rede pública é o retrato atual do bairro Controle na Caope, em Viana. Os seus habitantes, que sobrevivem de alimentos do campo, clamam desde agosto do ano passado pela ligação da linha de transporte de energia pública. Isso é preocupante, porque nós aqui nesse bairro, conforme estão a ver, é um bairro isolado. E você vê, não vão na escola porque as mães não têm dinheiro para pagar propina. A propina aqui nos privados é cara e a mãe não tem possibilidade de pagar aquela propina. Não temos luz da rede, do Estado. Nós agora sobrevivemos nas cabanhas secas, rama na vala, é que nos aguenta. Não conseguimos comprar frescos. Abandonaram aqui os postos, os outros postos colocados não estão betonados, estão a cair em cima dos quintais dos moradores e não temos nenhuma explicação. Não temos nenhuma explicação. Agora, estamos a agradecer que a equipa do Girassol chegou aqui, que é para fazer chegar à estância. A energia aqui que está aqui é privado. Só o contrato é de 100 e tal mil kwanzas. Quem é que tem capacidade? Contrato. Quem é que tem essa capacidade do povo que está aqui para pagar o contrato de luz a 100 mil kwanzas? As vias de acesso que ligam o bairro até a Rua Brasileira também inquietam os moradores. Essa via de acesso da Rua Brasileiras praticamente inclusive os nossos doentes, quando às vezes uns moram pelo caminho para essa via de acesso, cheio de buracos, as ravinas são constantes e isto aqui nos preocupa muito com a nossa sociedade, da nossa população aqui na Caope C7. Para além da falta de energia elétrica, a água potável e escola pública, os moradores do bairro Controle, em Viana, também estão preocupados com a ausência de centros de saúde de referência. E devido a esta situação, este senhor acabou por perder o seu filho, que se encontrava doente. Por falta de meios, nós não temos como pegar os meninos e irmos rápido para o hospital. E o menino acabou por falecer no caminho, por falta mesmo. A via não está em condições. E se nós vemos, a via não está em condições. Não, aquilo nos atrasou como chegar no hospital. O menino acabou por falecer no caminho mesmo. Não temos uma referência. Os hospitais estão distantes lá, só temos a Capalanca ou a Mamãe Jacinta, que é Luanda Sul. A estrada também, por exemplo, vê, conforme as ruas estão a ficar estragadas, os carros têm que procurar beco até nos terrenos alheios aqui para poder te levar no hospital. Se não tiver com papata, você aqui não tem como sair com a criança te morre em casa. Entretanto, a administração municipal de Viana diz estar ao corrente da situação e garante trabalhar para melhorar as condições de vida da população, começando pelas vias de acesso. Sabemos que estamos em épocas de chuva, temos muitas ruas alagadas, com um trânsito completamente difícil, então precisamos de perceber sempre que encontramos essas dificuldades, como contornar. Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Outros destaques. A situação cambial do país. PNA apresentou hoje relatório referente ao mês de janeiro. Veja também produção de sal. Benguela ganha nova unidade industrial com capacidade de produção de mais de 50 toneladas ano. Parceria Angola e Brasil. Novo memorando pode facilitar a formação de produtores de frango e ovos no país. Garantia dos direitos humanos, constatação em Luanda e nota da Provedora de Justiça. Obras do PIM, escolas em construção no município de Icunha, província do Ambo. Reflexões na reportagem da semana, fenómeno do abandono precoce da atividade escolar. Carnaval, preparativos afinados. Comissão organizadora em Luanda garante 58 milhões de kwanzas para prémios. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos.
Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Januário, outra vez, boa noite. O Banco Nacional de Angola apresentou hoje aos jornalistas os dados do relatório sobre a situação cambial no país. O documento é referente ao primeiro mês do ano de 2024. Segundo o BNA, durante o mês de janeiro, o mercado foi mais potenciado com divisas, ou seja, a média mensal de 600 milhões de dólares foram acrescidos outros 200 milhões, para um total de 800 milhões de dólares. O Banco Nacional de Angola colocou mais moeda estrangeira em janeiro deste ano do que em meses anteriores, saindo de 600 milhões de dólares para 836 milhões, falando na apresentação da evolução do mercado cambial e suas perspectivas no segmento da última reunião do Comitê de Política Monetária do BNA. O governador disse tratar-se de uma venda excepcional. Continuamos a ter, em média, vendas de divisas por parte dos principais operadores aos bancos comerciais, na ordem dos 600 milhões de dólares norte-americanos. E nós notamos, inclusive, um ligeiro aumento dessas vendas de divisas, porque no mês de janeiro nós registramos vendas na ordem dos 800 milhões de dólares. A perspectiva, aquilo que nós temos como montante razoável, são 600 milhões, mas em janeiro, excepcionalmente, houve um aumento em cerca de 200 milhões de dólares e as vendas totais situaram-se em 836, eu falei em 800, mas é um pouco mais, são 836 milhões de dólares. O Banco Central perspectiva manter a oferta de moeda estrangeira no mercado nacional na ordem de 600 milhões de dólares por mês. Por esta razão, prevê para os próximos meses uma taxa de câmbio estável no país. A nossa perspectiva não é um objetivo como tal, porque isso não depende de nós. Isso depende dos operadores do mercado. Então, a nossa perspectiva, da leitura que nós fizemos, dos encontros que nós tivemos com vários operadores, quer do setor petrolífero, quer do setor diamantífero, permite-nos dizer que a nossa perspectiva, pelo menos de curto prazo, é de que a oferta de moeda no mercado há de se manter nos patamares dos 600 milhões de dólares por mês. Os dados preliminares de fevereiro deste ano indicam uma venda de divisas do lado do Tesouro na ordem dos 244 milhões de dólares. Estes números poderão aumentar as vendas de moeda estrangeira neste mês, contrariando as perspectivas do BNA em manter os 600 milhões de dólares mensal. Trata-se de uma venda excepcional e, como tal, essa venda vai acrescentar as vendas habituais que são feitas na plataforma da Bloomberg e também as vendas que são realizadas fora da plataforma da Bloomberg, o que nos leva a crer que no mês de fevereiro poderemos ter vendas de divisas praticamente no mesmo patamar das que registramos no mês de janeiro, à volta dos 800 milhões. Benguela ganhou mais uma indústria de produção de sal. A unidade localizada no município da Baía Farta tem capacidade para a produção de mais de 50 toneladas ano. Denominada Salinas Chicambi, o empreendimento industrial está instalado na zona de mais de 280 hectares, dos quais 120 já em produção. A província de Benguela ganhou mais uma indústria de produção do sal. Trata-se das Salinas Chicambi, localizada no município da Baía Farta, que tem como meta produzir todos os anos um mínimo de 50 mil toneladas de sal.
Nós estamos numa zona seguramente de mais de 280 hectares e já em produção estamos com 120 hectares já em produção. Com a entrada do produtor do BIT, quais serão as perspectivas? Este é o nosso desafio, por isso que nós, dentro do nosso projeto, além da ampliação que nós estamos já a efetuar, também está no nosso projeto a fábrica de refinação do sal. O que nós pretendemos é agregar valor naquilo que nós produzimos para podermos exportar com um custo mais elevado e para garantir a sustentabilidade da empresa e também para atrair, para aumentarmos na economia nacional. O ato de inauguração da salina Chicambi contou com a presença de diversas figuras, a destacar a presença da Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, a quem coube o corte da fita. Desejo-vos o melhor dos desempenhos, dizendo-vos que este investimento nós esperamos que aumentem significativamente a produção do sal, assim como a sua qualidade. Almejamos que alcancemos as metas em conjunto, que caminhemos juntos, como diz o ditado africano, que nós muito orgulhosamente enquanto Angola o fazemos. Caminhemos acompanhados, juntos, que é melhor de caminhar orgulhosamente sozinhos, que não vamos a lado nenhum. De acordo com o presidente da Associação dos Salineiros de Angola, a meta quanto à produção do sal é atingir as 500 toneladas, sendo a salina ora inaugurada mais um incremento para o efeito. Nós temos um objetivo que é chegar até 2027 às 500 mil toneladas, estamos nesta direção, o Executivo está alinhado nessa política e eu acho que por causa disso é que nós tivemos agora na nova pauta aduaneira um agravamento de 10% na importação de sal. Este é o caminho, nós temos que agravar a importação de sal para podermos cativar os investidores a virem construir salinas e aumentar ainda mais a produção nacional de sal. Este é o caminho. No campo da empregabilidade, a unidade salineira já conta com um mínimo considerável de funcionários. Zeferino Faustino é um dos sortudos que teve a oportunidade a uma vaga de emprego. Graças a este trabalho, consigo sustentar minha família, dando um pouco também dos meus afazeres, certo? Está a valer a pena trabalhar aqui? Sim, está a valer a pena. Porque antes não conseguia nem comprar o que vestir, nem dar um pouco para os pais, mas graças a Deus, desde que encontrei esse emprego, já consegui fazer isso. Benguela conta assim com mais uma unidade de produção do sal, inaugurado nesta semana no município pescatório de Baía Farta. E o Brasil promete continuar a ajudar Angola na capacitação de produtores de ovos e frango, com vista ao alcance da autossuficiência alimentar. A propósito, um memorando de entendimento foi assinado hoje aqui em Luanda entre a West Aves e o Fórum Empresarial de Países Africanos de Língua Portuguesa. Com a assinatura deste memorando, o que se pretende é tornar a produção nacional mais forte e o preço do alimento mais acessível. Eliseu Gaspar, presidente do Fórum Empresarial dos Palopes, sinalizou que o acordo está enquadrado nos objetivos do governo da plana pecuária e do fomento da genética animal no combate à fome e à pobreza. O frango constitui o principal alimento das nossas populações. E o objetivo desse projeto, a curto prazo, visa produzir 1 milhão de frangos. 1 milhão de frangos. Portanto, vamos ter aí um grande contributo no aumento da oferta e, consequentemente, na baixa do preço. Nós vamos disseminar unidades de produção e de processamento de frangos a toda a dimensão do território nacional. Portanto, vamos evitar, cada localidade vai produzir aquilo que consome e, naturalmente, o excedente para abastecer outros mercados e, quiçá, exportar aqui numa primeira fase para os países africanos e depois para outros países de outras latitudes. Da parte da West Aves, recai a responsabilidade de capacitar os produtores relativamente às técnicas de produção, utilizando a tecnologia de genética de aves. Valdir Júnior, presidente da Comissão Executiva, avançou que a maior dificuldade encontrada no mercado tem de ver com a falta de ração. Ela passa desde a implantação de um sistema de produção. Não é? O nosso sistema de produção ele é um sistema inclusivo, ou seja, não é que a West Aves vai fazer tudo sozinha. Jamais se consegue produzir em larga escala quem quer fazer sozinho. Então nós temos e encontramos aqui no país
organizações que podem contribuir para esse sistema integrado. Se eu não me preocupar lá com o grão, eu vou ter problemas lá na frente quando eu tiver muita ave antes dela ir para o abatedouro, que é um dos grandes problemas aqui na produção, que é a falta de ração em quantidade e qualidade. Então a nossa preocupação vai lá no campo, desde a origem, no grão. O investidor disse ainda que este é um documento que vai trazer desenvolvimento social para o país. Orgulhosamente, podemos dizer que já são 1 milhão de famílias que já estão sendo atendidas com essa assinatura que vocês acabaram de ver. Então isso nos remete a uma outra questão que vai muito além de um negócio ou da produção de frango. Desenvolvimento social. Levarmos possibilidade, oportunidades a quem quer trabalhar, a quem quer investir, a quem já tem algum negócio e que por alguma razão ou outra ele está parado e ainda para os que querem aprimorar. Angola é o 4º país do mundo e o primeiro dos PALOPs a beneficiar da tecnologia de genética de aves. Comecei primeiro a vender máscara, porque a minha mãe não tem a possibilidade de pagar minha propina. Com o meu bocado de dinheiro eu consigo economizar. Comecei a pagar minha propina e até hoje. Histórias que tomam cada vez mais conta do dia a dia. Essa força que ele tem é sabendo, a mãe não tem trabalho, o pai não tem trabalho, ele é o filho mais velho. Tenta ajudar para que os irmãos também não passem um dia fome. Sonhos interrompidos. Parei de estudar porque o meu pai me disse que tenho que aprender a profissão. Pretendo voltar a estudar, mas de momento não sei quando eu vou fazer isso. E futuro condicionado. Eu tenho alunos que vão à escola só porque o pai diz que tem que ir à escola. Abandono precoce da atividade escolar. Mas ele não se sente motivado. Isso faz com que o aluno não se envolva no processo de ensino e aprendizagem. Reflexões na reportagem da semana. Aceleração digital. Passos para o alcance das metas traçadas. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. A seguir, garantias dos direitos dos cidadãos. A Provedora de Justiça esteve voz em jornada de campo e com o propósito de constatar algumas queixas feitas pelos munícipes. A jornada esteve centrada no município de Belas. Para os moradores do bairro 11 de Novembro, localizado no município de Talatona, em Luanda, os seus direitos são violados há mais de 7 anos por um dos condomínios daquela localidade que tem causado inundações às suas residências com águas residuais. Esta água vem daqui do condomínio já há bastante tempo. Há 7 anos para cá que esta água começou a entrar mesmo aqui no condomínio. Chovendo como não, nós temos sempre esta água a passar. Conforme vejam aqui, a água ela entra debaixo mesmo da terra. Nem que você meter grande caboclo, grande alicerce, não vai dizer porque não vai passar mesmo. Por acaso não conseguimos nem ficar fora, nem comer à vontade. Mosquitos, ratos, isso tudo a nos fazer mal. Não conseguimos ficar fora de casa, porque as águas cheiram muito mal, quer dizer, essas águas são águas pluviais das fossas, tudo que eles fazem dentro do condomínio. As águas vêm desaguar aqui. Não tem vala, como estão a ver, a vala esta aqui, quer dizer, eles furaram aí na parede do condomínio. Então, porque eles ficam secos e nós ficamos aqui nesses cheiros todos. Toda hora tens que estar com o dragão aceso, porque o cheiro é tanto, não tem como. E estamos a pedir ao governo que nos ajude. No final da visita de constatação ao município de Talatona, a Provedora de Justiça disse que o cidadão continua a ser o foco fundamental da instituição que dirige. Estamos a falar, portanto, das questões das valas de drenagem fluvial e que as águas residuais que saem de vários condomínios acabam por desaguar aqui no município de Talatona, em especial aqui no distrito do Benfica. E segundo populares deste município, em tempo de chuva têm dificuldade de sair de suas casas. As valas que têm não aguentam a carga d'água que vem dos condomínios. Nós vemos ali a área do Doce Vite cortada uma estrada pelo facto dessas águas residuais que estão a dar cabo da estrada, e também apelamos para os construtores para o respeito na construção por causa das questões ambientais. Também vimos que a lei de bases do ambiente está bastante ultrapassada e que deve ser atualizada de acordo com a legislação em vigor. A administração do condomínio já nos informaram que está em curso já os trabalhos que é para a resolução do problema interno, que é para depois do lado do Estado também fazermos o trabalho
que tem que ser feito pela parte de fora do condomínio. Do nosso lado, a administração municipal, estamos prontos que é para, tão logo eles terminam o trabalho interno do condomínio, entrarmos com um trabalho na parte de fora do condomínio que tem a ver com novamente a colocação de uma caixa de drenagem que é para a evacuação das águas. Algumas províncias como Luanda, Namibe e Lunta Norte apresentam várias preocupações do Fórum Laboral, conflitos de terras, corrupção e de negligência médica, entre outros. Alguns funcionários da saúde e da educação, eles não cumprem as suas obrigações e ainda usam, portanto, a corrupção de baixa renda. Os medicamentos às vezes chegam a alguns hospitais, mas infelizmente alguns funcionários dão um caminho diferente daquele que deveriam ter dado, em detrimento e violando o direito do cidadão que tem direito à saúde gratuita. A Provedoria de Justiça garante que vai continuar a defender os direitos, liberdades, garantias e interesses legítimos dos cidadãos. Olhamos a seguir para obras no setor da educação. O município da Cunha, na província do Ambo, é um dos que mais ganhos tem registado em termos de infraestruturas, com a implementação do Programa Integrado de Intervenção nos municípios. A localidade ganha mais escolas e condições para a inclusão de mais crianças no sistema de ensino. Fruto do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, a Cunha tem 5 escolas de 7 salas de aula em construção que vão beneficiar o ensino primário e primeiro ciclo. Deste número, 2 infraestruturas já estão em fase de conclusão, aguardando por dias para a sua entrega. Para essas escolas, nós temos uma na comuna do Chipeio, de 7 salas de aulas, e outra no setor do Chitwe, todas de 7 salas de aulas. Quanto aos orçamentos, sofreram alguma alteração, aquilo que foram os reajustes, mas primeiro, inicialmente, começamos com 80 milhões de kwanzas. A escola do Chitwe, a 5 km da vila municipal, vai albergar mais de 300 crianças já no próximo ano letivo, garantindo assim melhores condições de ensino e aprendizagem. As obras estão a correr da melhor maneira possível. Nesta altura estamos com o serviço de acabamento. Estamos a pôr o chão, estamos a desmontar louças sanitárias, estamos a pôr janelas e estamos a fazer pintura. A vandalização de bens públicos continua a ser uma preocupação do governo local, daí o apelo à conservação dos mesmos. É um bem de todos nós e nós queremos que cada um seja guarda do outro. Temos sim que preservar, porque se nós destruirmos, estaremos a prejudicar a toda a comunidade. É que estejamos todos atentos e devemos conservar muito bem tudo aquilo que chega até as nossas mãos. Regresso da informação no Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Destaque nesta segunda parte para os passos na dinamização do processo de aceleração digital. O projeto está em consulta pública e conta com o apoio do Banco Mundial. O financiamento ronda os 300 milhões de dólares. O projeto de aceleração digital de Angola conta com um financiamento de 300 milhões de dólares do Banco Mundial, que visa impulsionar a transformação digital no país, com base na sua promoção, inclusão e ampliação ao acesso aos serviços públicos. A chefe da missão do Banco Mundial ressaltou o compromisso do projeto em beneficiar diretamente os cidadãos. And as the World Bank team, e na qualidade da equipa do Banco Mundial, nós conseguimos ver oportunidades significativas para um crescimento em Angola. Nós, como Banco Mundial, sentimos que este é um momento crítico para a transformação e nós estamos, portanto, expectantes a ajudar o governo angolano nestes elementos. Important endeavor. O diretor do Instituto de Modernização Administrativa, Meika Afonso, destacou que a consulta pública marca o início de um diálogo essencial entre o governo e a sociedade para impulsionar a aceleração digital no país. O projeto está orçado para um valor de 300 milhões de dólares e para um período não superior a 5 anos, sendo certo que a metodologia utilizada para a gestão temporal é em função da capacidade de execução. Portanto, significa dizer que
Se o projeto podendo ser executado antes deste prazo, obviamente não encontraremos limitações. E quanto aos desafios da modernização administrativa no nosso país, o diretor Meike Afonso destacou a necessidade da contínua capacitação do homem. Fez saber também da necessidade da interoperabilidade entre as instituições, reduzindo o excesso de burocracia. Por último, o diretor fez saber que constam ainda dos desafios da modernização administrativa a necessidade do alargamento da conectividade nacional. O que nós queremos é efetivamente agora dar um salto, mas de forma integrada. E por essa razão a Ocupada tem esta configuração. Ele não é um projeto focado só na formação, não é um projeto focado só na inclusão digital, ele é um projeto integrado. E isso surge exatamente, como foi dito aqui durante as discussões, por duas razões. Um, diagnóstico da nossa economia digital e o outro que é efetivamente a necessidade de potencializar o projeto Simplifica como um mecanismo de simplificação administrativa. Durante a consulta pública, temas como acesso à internet e a identificação de soluções adaptadas à realidade angolana foram discutidos intensamente. Nós queremos e estamos a tentar que as empresas que trabalham em novas tecnologias aqui em Angola criem uma associação, vocês ouviram aqui a minha proposta, que o Banco Mundial ajude a concebermos este projeto de termos uma universidade para os grandes desafios das novas tecnologias. Porque senão o fosso entre nós e os países mais desenvolvidos será cada vez maior, porque o speed da modernização é muito rápido. O PADA, Projeto de Aceleração Digital de Angola, está alinhado aos esforços globais para promover a inclusão digital e o desenvolvimento econômico por meio da tecnologia. A TAG já realiza voos regulares de carga a partir do novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. Numa primeira fase, os voos ligam o país a destinos regionais, com destaque para Lagos, na Nigéria, e Brazzaville, na República do Congo. A Companhia de Bandeira Nacional deu início aos voos regulares de carga a partir do novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. O serviço semanal de transporte de carga, com saída de Luanda, segunda-feira, liga Angola aos destinos regionais de Lagos, na Nigéria, e Brazzaville, na República do Congo. Além dos passageiros, as novas operações devem beneficiar de maior conveniência, disponibilidade e recursos para o transporte de carga, agilizando a importação e a exportação de bens dentro do continente africano. Em janeiro de 2024, a companhia realizou o transporte de até 1.000 toneladas de cargas diversas entre destinos domésticos, regionais e internacionais. O início dos voos regulares de carga a partir do novo aeroporto está alinhado com a visão do subsetor para a capitalização da nova infraestrutura de Angola e consolidação de Luanda como um hub regional, dada a sua localização geoestratégica. A infraestrutura inaugurada a 10 de dezembro é 5 vezes superior ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e vai permitir o desembarque de até 15 milhões de passageiros por ano entre nacionais e estrangeiros. Com 2 pistas, o gigante da aviação angolana está equipado para receber os maiores aviões comerciais, como o Boeing 747 e o Airbus 380. E avançamos para a reportagem da semana, que para hoje nos remete a reflexões sobre o abandono precoce da atividade escolar. É um fenómeno que tem estado a crescer e de forma preocupante nos últimos dias. Jovens que interrompem sonhos e perdem o caminho para a conclusão dos estudos. São muitos que nós vamos aqui acompanhar agora na reportagem com a assinatura do Alberto Capitão. Pretendo voltar a estudar, mas de momento não sei quando eu vou fazer isso. Eu só parei de estudar na 3ª classe. Fiquei 3 anos sem estudar, por isso que eu estou tanto a ser mesmo atrasado. É um problema real. Em alguns países, como é o caso de Angola, o abandono precoce da atividade escolar é mais verificado no meio rural. Dados do Ministério da Educação indicam que no meio rural, pais retiram os filhos da escola para a prática da agricultura, pesca, pecuária e outros. Já nos centros urbanos, como é o caso de Luanda,
muitas crianças trocam a escola pelos mercados e, em alguns casos, pelas oficinas de mecânica. 8ª classe, mesmo atrasado. Por causa da dificuldade, né, da minha mãe, fiquei 3 anos sem estudar. Na universidade, o curso que eu quero de fazer é informática. O abandono escolar não só compromete o futuro individual das crianças, adolescentes e jovens, como representa um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico de um país que se quer avançado. Ele tem apenas 12 anos de idade. Foi obrigado a deixar a escola porque a mãe já não tinha como pagar. Até a 3ª classe, a matemática era a sua disciplina de eleição. Eu sou letra. Estava de matemática, eu estudo do meio. Na matemática, como me mandavam aí no quadro, para começar a escrever qual o resultado que vai dar. No processo de ensino e aprendizagem, há um elemento que não pode, em momento algum, parar no tempo. Este é o professor, que nos dias que correm deve ser mais do que um transmissor de conhecimentos. Mbunga Miguel é professor com mais de 10 anos de trabalho. Ele dá a mão à palmatória e diz que o abandono escolar é, em alguns casos, motivado pela postura de muitos docentes. O professor terá que levar lições de vida, tem que ser um agente inspirador, primeiro como ser humano, depois como profissional. Então, o investimento também aqui para o Ministério da Educação passa em formar mais os professores a serem mais humanos. O que se sabe é que até 2022 estes números rondavam os cerca de 50% para o interior do país. Quanto aos grandes centros urbanos, como é o caso de Luanda, os números rondavam os 15%, de acordo com o Ministério da Educação. Entre as causas do abandono escolar, destacamos as seguintes: desestruturação familiar, causada por divórcio, dificuldade financeira, elevado número de filhos, gravidez precoce e ainda casamentos prematuros, o uso de álcool e outras drogas, a entrada precoce no mundo do trabalho e do dinheiro podem também ser apontadas como causas do abandono escolar. Quando a criança não vai à escola, ela não está preparada para as intempéries da vida. O saber ler, o saber ser e o saber fazer fazem parte da vida e do desenvolvimento do ser humano. A Provedoria de Justiça, as associações vão divulgando a necessidade das crianças não serem exploradas e não fazerem trabalhos forçados nem trabalhos de adultos. Aos 16 anos, Márcia Paciência deixou a escola por causa de uma gravidez precoce. Tenho 21 anos de idade, parei de estudar em 2020, porque estava grávida, não tenho a possibilidade de estudar e tenho vontade de estudar de novo. Voltamos ao princípio da reportagem para lhe contar que o jovem Rosário Pinheiro foi obrigado a deixar precocemente a escola por dificuldades financeiras da sua família. 4 anos depois, e com a chegada da pandemia em Angola, isto em 2020, o nosso entrevistado viu uma oportunidade de voltar à escola. Começou a vender e, com os rendimentos, sustentar o sonho da formação académica. Com o meu bocado de dinheiro, eu consigo economizar. Ajudo minha mãe, outro pego também, é que aumento o negócio para que não possa ir abaixo. E outro dinheiro que pago também a minha propina. Gostaria de ser um empresário, eu quero fazer coisa de empreendedorismo. É aqui onde Jerônimo Ngunza passa a maior parte do dia. Há 4 anos, sensivelmente, o adolescente quase que se perdia em caminhos menos positivos. E para o afastar das más companhias e até, quem sabe, do consumo de drogas e bebida alcoólica, o seu pai decidiu encaminhá-lo para esta oficina. Por enquanto, aprende a trabalhar como bate-chapa e mecânico. Parei de estudar porque o meu pai me disse que tenho que aprender a profissão. No momento eu não entendi, mas depois comecei a compreender, porque é algo bom, vai me ajudar também com o tempo. Para mim, deixar a escola e os colegas foi muito difícil. Eu gostaria de fazer construção civil. Domingas Capitia, residente na Coop A, em Viana, que por falta de dinheiro e por ser mãe solteira, tem 2 filhas fora do ambiente escolar. 18 anos está 10ª, não tem possibilidades. A de 16
está a estudar 8ª. Também já está 2 anos, nunca foi à escola, porque não tem possibilidade de pagar. Não estou a trabalhar, não estou a vender. Em Angola, está em andamento desde 2022 o Programa de Empoderamento das Raparigas e Aprendizagem para Todos, PAT2, uma iniciativa lançada pelo Presidente da República, João Lourenço. O PAT2 propõe ações que visam a promoção da educação sexual e saúde reprodutiva das mulheres e raparigas, com enfoque na prevenção da gravidez na adolescência. Seguimos com outras notícias. O Biró Político do MPLA esteve hoje reunido em Luanda sob a orientação do presidente João Lourenço. A reunião analisou assuntos ligados à vida interna do partido, com destaque para a agenda política 2024 e definiu mudanças. O partido tem agora um novo secretário para a informação do Biró Político e um novo presidente da bancada parlamentar. O Biró Político do MPLA, convocado pelo presidente João Lourenço, elegeu Esteves Carlos Hilário como novo secretário para Informação e Propaganda e a substituição do presidente do grupo parlamentar do MPLA por Joaquim Antônio Carlos dos Reis Júnior. O anúncio foi feito pelo secretário para Informação e Propaganda cessante do partido no poder. Ajustes pontuais na composição do secretariado do Biró Político, tendo sido substituído o camarada Rui Falcão e eleito para o cargo de secretário do Biró Político para Informação e Propaganda o camarada Esteves Carlos Hilário. Na mesma senda, foi substituído o presidente do grupo parlamentar do MPLA, camarada Virgílio de Fontes Pereira, pelo camarada Joaquim Antônio Carlos dos Reis Júnior. O novo secretário do BIP, do Biró Político do MPLA, disse preparado para cumprir com as orientações superiores do partido. Nós temos as ferramentas que são as ferramentas gerais do partido, do Departamento de Informação do partido, mas também temos as orientações do camarada presidente que nos foram passadas previamente e nós vamos obviamente fazer executar as orientações superiores que nos foram emanadas. Portanto, temos um programa do partido, temos as linhas orientadoras e em tempo oportuno também os senhores jornalistas saberão a que viemos. Também foram aprovadas as bases gerais e a metodologia para o 9º Congresso Ordinário da JMPLA e analisada as propostas da agenda política para este ano. Um instrumento político e metodológico que abarca tudo que tem a ver com os procedimentos, as fases de preparação e que vai culminar com a realização do 9º Congresso da nossa organização. O MPLA deve, de facto, de tomar posição, deve ver como confrontar, como agir, como levar a sua mensagem à população para que a sua mensagem seja aceita face às outras posições. Estamos a pensar num novo modus operandi. Antes chamávamos todos para a sede para ouvirem, mas vamos nos subdividir em grupos para irmos até a última aldeia, transmitirmos a agenda política, sobretudo o discurso do camarada presidente relativamente na componente da inserção do partido no seio da sociedade. Existe também um programa concreto de empoderamento e apoio às famílias mais carenciadas. Nós precisamos de criar condições ou dar ferramentas às famílias para que elas por si só possam trabalhar e poderem então, deste trabalho que tiverem, terem o seu próprio rendimento. Despendemos os nossos dólares para alimentar as economias estrangeiras, importando o arroz de lá porque é mais barato. Mas o arroz daqui custa mais a ser feito. Por que é que não pagamos mais as pessoas que trabalham aqui? Essa é a nossa perspectiva. Por isso, na agenda política, estamos contemplados. É preciso fazer com que cada família se engaje mais na produção e aumente o seu rendimento. Foram também aprovadas alterações nas comissões de trabalho permanentes da Assembleia Nacional e discutidas propostas para eventos futuros, como o Seminário Nacional sobre Ética e Integridade no Serviço Público e a regulação da direção do MPLA na província do Kwanza Norte. Ora bem, e apesar dos novos tempos e sobretudo da evolução tecnológica, a cultura de visitar museus continua patente para o universo dos estudantes. Os lugares que representam uma importante fonte de conhecimento histórico recebem visitantes de várias idades em Luanda. Destaque
muitas vezes para parceria com as escolas. Os museus continuam a ser um local de eleição para visita por parte das famílias angolanas, comunidade estudantil e até de cidadãos provenientes de outros pontos do mundo. Esta realidade foi constatada no Museu Nacional da Escravatura, que nas primeiras horas desta sexta-feira recebeu mais de 200 alunos dos 5 aos 18 anos de idade. Achei muito bom, gostei da visita, conheci qual foi a mulher do rei, conheci também a panela, conheci também como escravizavam antigamente os africanos. A visita não é só simplesmente em questão de visualizar aquilo que nós encontramos no museu, mas também, conforme nós observamos, outras crianças tiveram as ferramentas em questão de fazer apontamentos, porque na verdade pode surgir, não é? Já estamos a aproximar para a prova trimestral. E, por sua vez, haverá professores na qual terão este privilégio em poder elaborar algumas questões concernentes a esta visita. Além disso, o responsável do balé tradicional Quilando Quilo, em Angola, Lisboa e Brasil, desde 2017, tem um hábito de trazer turistas estrangeiros para conhecer Angola. Nós já fomos ao Museu da Antropologia, agora viemos cá. É para terem um contacto mais direto com a terra, onde a kizomba e o semba e outros ritmos tradicionais fazem parte. Então a ideia é metê-los em contacto com Angola a nível do turismo, no geral, né? Gastronomia, o país em si. Esta é minha quinta vez em Angola. Eu amo o país, a escultura, das pessoas, meu país, Haiti. É chamado de Museu Nacional da Escravatura pela narrativa que ele apresenta e também antigamente esta residência foi chamada de Batisteiro do Morro da Cruz, porque é aqui onde batizavam os nossos antepassados antes de serem levados ou comercializados para os outros respectivos continentes. Pela dimensão estratégica, só em 7 de dezembro de 1977 que foi transformada como museu, né? Com o intuito de narrar as histórias ligadas ao tráfico de escravos. No Museu da Moeda, que existe desde 2016, localizado na Baía de Luanda, nos deparamos com Daniel Maquebe, com os seus 4 filhos e esposa. Nada melhor do que vir ao Museu da Moeda, que tem um espaço aconchegante, para podermos então transmitirmos essa informação de forma direta aos nossos filhos e também que são alunos que nós perspectivamos efetivamente crianças muito bem informadas e que possam crescer com o domínio daquilo que foi a história que marcou, portanto, o nosso país. A história dos museus partiram desde a Grécia, em que preservava o tesouro dos deuses e os sacerdotes consultavam o tesouro dos deuses para ter orientação espiritual. E essa cultura foi introduzida na Europa desde o século XVII, mas a partir da cultura europeia, da preservação do museu, então aí surgiu os primeiros museus, como o Museu do Dundo, o Museu da Escravatura. Informações indicam que em Angola existem mais de 10 museus. Tudo a postos para o Carnaval de Luanda. A festa que arranca neste sábado vai juntar diferentes grupos carnavalescos. Segundo a comissão organizadora, um total de 58 milhões de kwanzas é o valor disponibilizado para os vencedores desta edição de 2024. No âmbito das preparações da maior festa de manifestação cultural, o Carnaval 2024, a decorrer nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, a Comissão Provincial Preparatória do Carnaval de Luanda realizou nesta sexta-feira um encontro de alinhamento com a Associação Provincial do Carnaval de Luanda. Durante o encontro, foram discutidas questões técnicas, o estado atual e a preparação dos grupos carnavalescos, bem como a organização comercial dos feirantes durante os 4 dias. Estão montadas as infraestruturas
e, digamos, estão as condições a serem afinadas. Estivemos a ver a questão ligada aos acessos das pessoas que vão ser convidadas e de outros que vão, portanto, poder desfrutar da atividade, do espetáculo em si. Temos os acessos às tribunas que serão por convites e o acesso do povo, do público em geral. Portanto, o acesso é gratuito. O vice-governador para a área política e social, Manuel Antônio Gonçalves, explica como os grupos vão ser avaliados. A classificação do carnaval, há um júri constituído até 21 elementos, portanto, onde vão ser avaliados 7 categorias: a alegoria, a canção, a dança, o painel, a falange de apoio, a corte e comandante. Quanto às premiações, Vítor Narciso garante o seguinte. Quanto aos prémios, a organização também fez um esforço no sentido de, relativamente em comparação ao ano passado, melhorar o valor dos prémios. Para a classe A, o primeiro prémio está previsto para 15 milhões de kwanzas. O segundo classificado para 10 milhões de kwanzas e o terceiro classificado em 5 milhões de kwanzas. Os prêmios da classe B, o primeiro classificado em 5 milhões de kwanzas, o segundo classificado em 3 milhões de kwanzas e o terceiro classificado em 2 milhões de kwanzas. Os prêmios da classe A, da classe infantil, o primeiro classificado em 8 milhões de kwanzas, o segundo classificado em 6 milhões de kwanzas e o terceiro classificado em 4 milhões de kwanzas. Quer dizer que, em resumo, só em prémios foram disponibilizados 58 milhões de kwanzas. O encontro foi presidido pelo vice-governador para a área política e social, Manuel Antônio Gonçalves, na companhia do presidente da APROCAL, Vítor Narciso. E no calor da celebração do Carnaval ficam também conselhos sobre como cuidar da saúde. Realmente, o Carnaval é sempre realizado em época quente e pequenos ou grandes detalhes da nossa saúde devem ser mantidos em atenção, como a hidratação, por exemplo. Veja na reportagem. Começa a contagem regressiva para o desfile de Carnaval em Luanda. É preciso estar com a saúde em dia para curtir a euforia, mas também atravessar o período e ficar bem quando a festa passar. Para se manter saudável e afastar o risco de doenças que podem comprometer o Carnaval e o pós-Carnaval, você precisa lembrar de cuidados básicos com a saúde. Uso de protetor solar e o consumo de água são algumas dicas indispensáveis para aproveitar bem a festa mais esperada do ano. Pensando nisso, a Rede Girassol conversou com um nutricionista que explica como deixar a saúde em dia antes, durante e depois da farra. Nesta altura, o ideal é nos mantermos hidratados, consumirmos bastante líquidos, principalmente a água. Podemos ainda acrescentar isotônicos, bebidas isotônicas. Bebidas isotônicas são aquelas que têm eletrolitos, têm minerais e têm açúcar. Por exemplo, água de coco. Água de coco é uma água que é considerada como isotônico porque ela contém vários eletrolitos minerais, como os sais, potássio, sódio, cloro, etc. Então, esses minerais, quando nós suamos muito, quando transpiramos muito, a tendência é no suor perdemos não só água, perdemos esta água, ela vem acompanhada de vários minerais. Então, perdemos magnésio através do suor. Então, esta reposição, nós devemos fazer justamente a reposição dos minerais que nós perdemos através desses isotônicos ou mesmo uma água. Para manter uma boa disposição e saúde durante os dias de Carnaval, é necessário que se priorize refeições leves, carboidratos, proteínas e vegetais, todos responsáveis por uma boa energia. De uma forma geral, que podia ser um denominador comum, os alimentos que nós
devíamos ingerir, para além da água, são aqueles alimentos que têm muitos líquidos, que vão ajudar a fazer a reposição desses líquidos perdidos através do suor, que poderia ser, por exemplo, o ananás, que tem muito líquido, o pepino, melancia. Então, esses alimentos, a tomar uma sopinha, caldos, isso ajuda de uma forma geral a repor esses líquidos ou evitar esse processo de desidratação, que é algo muito comum nessas épocas quentes, okay? nessa época de calor. Para quem vai estar em ambientes com muito sol, o profissional indica o uso e abuso do protetor solar, descansar bastante e hidratar-se com água. Tudo isso para curtir a festa sem prejudicar a saúde. E assim terminamos a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. Já sabe, é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, com a Janete Meio-Dia e também o Adilson Garcia. Esta equipa regressa na segunda-feira. Boa noite, fique bem. Boa noite.